Olá, tudo bem? Meu nome é Elias. Eu quero postar agora um vídeo para vocês falando um pouco sobre o que eu entendo da minha fé sobre a predestinação. O fato de que a Deus ele abençoa os seus filhos e conduz a vida, e aqueles que não são seus filhos não vão ser salvos. Mas eu vou explicar melhor a minha fé lendo os textos. Vamos ler alguns versículos antes? Vamos ler primeiro Romanos 8, do 29 ao 30. Diz assim, acompanha o mouse. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a esse também glorificou. Vamos ler também outro versículo, que é o de Salmo 139, versículo 1, versículo 16 e o versículo 25, 24. Então, vamos ler o versículo 1. Senhor, Senhor, me sondas e conheces. O versículo 1 diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Versículo 16 de Salmo 139 diz assim: Os teus olhos me viram a substância ainda informe. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um escrito e determinado, quando nenhum deles havia. Agora o versículo 24. 24, não, desculpa, o versículo 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Então, é claro esses versículos que dizem assim, que Deus predestinou. Deus, aqui o versículo não está falando a palavra predestinação, não está falando de uma presciência como nós vemos em Pedro, em 1 Pedro, versículo 2 do capítulo 1, que diz assim, ó, eleitos segundo a presciência de Deus em santificação do Espírito para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Aqui em 1 Pedro fala de uma presciência, isso é verdade. Mas em Romanos não está falando sobre presciência, está falando sobre predestino, um destino dado antes, que Deus deu um destino para todos. Se a gente for ler aqui, como diz aqui em, em deixa eu ver aqui, se a gente for ler como está escrito aqui, no versículo 16 do capítulo 139 de Salmos, que diz assim: Os teus olhos me viram a substância ainda informe. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, como nenhum deles ainda havia. Ou seja, Deus escreveu, pelo menos aqui com relação a Davi, aos Salmos, porque se não para memória, esse capítulo de 139 foi escrito por Davi. Então, os dias de Davi foram predeterminados antes que eles mesmos acontecessem. Então, Deus determinou tudo, né, na vida de Davi. Então, Davi teve todos os seus dias determinados, porque ele está falando aqui, os teus olhos me viram a quem? A Davi, a substância uniforme. E no teu livro, no livro de Deus, foram escritos todos os meus dias, os dias de Davi. Cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então Deus determinou todos os dias. Eu creio na minha fé, vou mostrar um versículo no capítulo 9 de Romanos, que eu creio que Deus determinou os dias de todos os seres humanos, antes que eles existissem. Deus escreveu no livro e direcionou.
E eu quero exemplificar com relação ao Davi. Nós vemos aqui esse versículo dizendo que todos os dias Davi, um filho de Deus, foi determinado e escrito antes que que eles existissem. Agora, se a gente for ler aqui outra pessoa que é o Acabe, o rei de Israel, Acabe, ele era um ímpio, embora no povo de Deus ele era um ímpio. Ele pecou gravemente. Mas a gente vê que Deus também direcionou a vida de Acabe até para a sua morte. Porque se a gente for ver, Acabe, depois de pecar e pecar e pecar, ele resolve lutar contra o rei da Síria. Deixa eu ver se é rei da Síria mesmo. É, deixa eu ver aqui, espera um pouquinho. Depois eu vou fazer um corte. É o rei da Síria, o versículo 3, o versículo 1. 3 anos se passaram sem haver guerra entre a Síria e Israel. Então, o rei Acabe resolveu fazer guerra contra o rei da Síria, porque ele já tinha guerreado 2 vezes vencido, e ele queria retomar alguns lugares de Israel que estavam no poder da Síria. Então ele resolve guerrear e chama o rei de Judá, Josafá, para lutar com ele. E aí Josafá diz: você já consultou a Deus? Né? Ou seja, Acabe nem tinha consultado Deus para guerrear contra o rei da Síria. Então, Acabe, ele queria reaver os lugares que Israel tinha perdido contra o rei da Síria e nem tinha consultado a Deus. Então, Acabe, ele convida, ou Acabe foi ver ele, e ele acaba convidando Acabe para lutar junto com ele. E Acabe pede para ele consultar a Deus. E aí ele consulta todos os 400 profetas, 450, se não me falha a memória, e os profetas dizem: vai lutar contra o rei da Síria que você vai vencer. Aí Josafá, intrigado com essas respostas todas assim, ele pergunta a Acabe, Josafá pergunta para Acabe: você não tem mais nenhum outro profeta aqui? Aí o Acabe diz que tem mais um que está preso e que só fala coisa ruim contra ele. E aí o rei Acabe fala para Josafá fala para Acabe: ó, não pensa assim, vamos consultar ele, vamos falar com ele. Aí era Micaías, esse profeta, que estava preso. E aí chamam Micaías e Micaías fala assim: ó, vai lutar contra o rei da Síria que você vai vencer. Aí Acabe duvida dessa palavra de Micaías e conjura Micaías para dizer a verdade para ele. Aí Micaías fala: ó, Deus no céu fez uma reunião com o exército dos céus, à direita e à esquerda, e pergunta quem vai enganar Acabe para que ele caia na mão do rei da Síria. Aí um anjo, que eu acho que da direita é anjo santo, nesse texto, capítulo 22 de 1 Reis, e o da esquerda são anjos ímpios, anjos imundos, anjos impuros de Satanás. E aí o Senhor pergunta: quem vai enganar Acabe? Os anjos santos, na minha opinião, ficaram quietos. Aí os anjos de Satanás começaram a dizer uma coisa ou outra, até que um veio e falou assim: ó, eu vou ser um espírito mentiroso na boca dos profetas de Acabe. Aí, e aí Deus fala assim para esse anjo: vai que você vai, faz isso e você ainda vai prevalecer. Ou seja, Acabe podia resistir ao anjo tentando ele fazer. Então Deus manda um anjo de Satanás para ser um espírito mentiroso na boca dos seus profetas para Acabe morrer. Então Deus predeterminou a morte de Acabe antes que ela acontecesse. É lógico, não foi antes da criação, mas antes que ela acontecesse. Deus falou, determinou. Então Acabe, ele morreu. E se você for ler a história, Acabe morreu por um soldado do rei da Síria que atirou ao acaso.
E antes de ir para a guerra, Acabe falou para Josafá assim, ó, veste os seus vestes reais, eu vou me disfarçar. Porque Acabe suspeitou de que ele podia morrer. Mesmo assim ele morreu, mesmo disfarçado. Ele foi para a peleja e morreu. Ou seja, Deus predeterminou o fim de Acabe. Ele não era um salvo, ele era embora fosse exortado para buscar a Deus por profeta Elias e pelo profeta, não, no caso o profeta Elias, ele não obedeceu o profeta Elias e ele morreu, porque ele preferia obedecer à esposa dele, de Jezabel, do que a Deus através do profeta Elias, dos profetas. Então Deus determinou a morte de Acabe antes que ela existisse. Agora, com relação à predestinação da salvação, eu creio assim, que como diz aqui em Salmo 39, versículo 1, Senhor, sonda-me e me conhece. Ou seja, o predestino que Deus dá aos que são salvos para serem imagem de Jesus Cristo, para que Jesus Cristo seja o primogênito de muitos irmãos, são aqueles que Deus conheceu de antemão, conheceu antes. Então, eu entendo que para Deus conhecer antes, para depois dar um predestino, e aí aos predestinados chamar, e aos que chamar, justificar, e aos que justificar, glorificar, ou seja, isso está tudo no passado, no versículo 30, que diz assim no versículo 30, e aos que predestinou o passado, também o chamou, e aos que chamou o passado, também o justificou, passado, e aos que justificou também no passado, a esse também glorificou no passado. Então Deus fez tudo isso antes da criação de todas as coisas. Agora, como Deus predestina? Porque existe o livre-arbítrio. A igreja presbiteriana chama de o livre-arbítrio que nós exercemos no dia a dia de livre-agência. Mas não, existe o livre-arbítrio para o cristão. Só que esse livre-arbítrio, ele decide o seu futuro e todas as coisas antes de você existir. Por quê? Porque Deus vai lá em todos os seres que ele vai criar, Deus, ele sonda todos os seres que ele vai criar antes de criar, e aqueles que, ao Deus sondar, ele conhece, então ele predestina. Então, o livre-arbítrio nosso existe na Terra, mas ele é exercido com significativamente peso antes da sua criação. Então, todos os homens, antes de serem criados, exercem o seu livre-arbítrio diante de Deus quando ele sonda as pessoas. Então, Deus sondou Acabe e não conheceu Acabe. Acabe, antes da criação, ele rejeita Deus. Não que a alma das pessoas são eternas, não. Deus ele é poderoso para conhecer todas as coisas e se relacionar com todas as coisas fora do tempo. Porque se você for analisar bem, o espaço-tempo, como o cientista Albert Einstein, o cientista Albert Einstein diz que o espaço-tempo é uma coisa nossa, mas que existe o estar fora do espaço-tempo. Se você destrói o espaço-tempo, está fora. Então você está num outro. Então existem outras situações que Deus conhece e nós não conhecemos. Então, antes da criação, Deus ele sonda todas aquelas pessoas que ele vai criar. E aqueles que se relacionando antes da criação com Deus, num determinado, entre aspas, momento, num determinado momento, Deus sonda essa pessoa. E essa pessoa aceita se relacionar com Deus. E aí Deus passa a conhecer essa pessoa antes da criação. E aí Deus ele escreve todas as coisas, como fez com Davi no Salmo 139, versículo 16. Ele escreve no livro todas as coisas dessa pessoa antes que ela existisse. Porque ele conheceu essa pessoa. Mas Deus não faz isso somente com os convertidos. Eu creio particularmente Deus faz isso com todos. Por exemplo, Acabe. Acabe, ele
teve um pedacinho da sua vida antes de morrer, predeterminado por Deus, biblicamente visível, no capítulo 22 de 1 Reis. Só que Acabe, na minha opinião, foi determinado todos os seus dias antes da criação. Foi predeterminado. Vamos ler agora os versículos do Salmo, do capítulo de Romanos 9. Deixa eu colocar aqui. Romanos 9. Romanos 9, deixa eu colocar aqui. Olha só. Versículo 9 ao 11. Vamos ler. Porque a palavra da promessa é essa: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não somente ela, mas também Rebeca, ao conceber, deu um só Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Não por obras, mas por aquele que chama. Versículo 12. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Ou seja, Esaú vai ser servo de Jacó. Então Deus determinou que Esaú fosse servo de Jacó. Aqui, ó, versículo 12. O mais velho será servo do mais novo. Ou seja, Esaú, que é o mais velho, será servo de Jacó. Deus determinou isso de Esaú antes que ele existisse. Então, na minha opinião, os ímpios também têm os dias escritos e determinados por Deus. Agora, a liberdade do livre-arbítrio existe antes mesmo de você ser criado, quando você aceita ao Deus sondar você, que Deus te conheça. Porque Deus, mesmo antes da criação, não vai invadir aqueles que não querem nada com Deus. Então, antes da criação, Deus sonda. Aquele que ele conhece, ele determina, como fez com Davi no versículo 16 do capítulo 139 dos Salmos. E como ele fez com Acabe e com Esaú, que determinou que Esaú fosse servo de Jacó antes mesmo que ele fosse nascer na barriga da mãe. Então, Deus determinou os dias de Esaú e os dias de Acabe, que não eram convertidos, que não eram salvos. Agora, o livre-arbítrio existe, mas ele acontece em toda a vida. Só que as suas opções de escolha existem da seguinte forma. Com relação a Acabe, Acabe tinha o desejo de guerrear contra o rei da Síria para restabelecer Ramote e Gileade, do governo da Síria. Mas ele teve a opção quanto a Josafá. Josafá foi na vida de Acabe, a opção dele escolheu bem. Por causa de Josafá, Acabe podia escolher o bem. Ou seja, Acabe podia ouvir Micaías e se arrepender ali naquele momento e mudar. Só que Acabe não quis, ele preferiu acreditar na mentira. Lembra do capítulo do livro de Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, que Paulo fala que o iníquo iria para fazer os ímpios acreditarem na mentira. Eu não vou lembrar, nem vou pesquisar agora. É só ler o capítulo 2, se não me falha a memória, do livro de 2 Tessalonicenses. Vou ver aqui e vocês vêm junto comigo. Tessalonicenses. Segunda Tessalonicenses 2. Segunda Tessalonicenses
Ó, versículo 11. É por esse motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro, para dar crédito à mentira. Ou seja, Acabe, ele tinha a opção de acreditar em Josafá, que foi o servo de Deus, o livre-arbítrio. E ele tinha a opção de acreditar nos profetas que estavam mentindo, que é acreditar na mentira, da crédito da mentira. Josafá teve a opção de escolha. Só que como ele já tinha, como Deus já tinha determinado antes que ele nascesse todos os seus caminhos, não foi ele que escolheu ou acreditar na mentira ou acreditar em Josafá. Foi Deus que estabeleceu, pois Josafá e os profetas mentindo. E ainda disse até que aquele espírito de mentira ia prevalecer. Por quê? Porque Acabe já estava crescendo e tinha se decidido na eternidade não conhecer a Deus. E na eternidade, Acabe não quis que Deus conhecesse. E aí Deus escreveu no livro dele, porque quando formos julgados na Apocalipse, diz que vai abrir os livros. Esses livros foram escritos não quando as pessoas estão vivendo, mas foram escritos pelas escolhas das próprias pessoas no seu livre-arbítrio, já antes da fundação. Quando aqueles que Deus não conheceu, foi escrito nos livros de antemão as escolhas que eles fizeram contra Deus. E os que Deus conheceu foram predestinados e foram escritos no livro de Deus, o livro da vida, todas as coisas que eles iriam fazer. Então, estou vendo o tempo aqui que eu estou, já está 21 minutos, 22 minutos deu agora, eu vou ainda editar esse livro, vou parar agora. Então, espero que vocês tenham entendido. Se você puder ler esses versículos numa tela grande, seria melhor. Se você puder, que está assistindo esse vídeo, se inscrever nesse vídeo e fazer esse canal atingir mais inscritos e mais visualizações, para que as pessoas possam ver as palavras de Deus que eu posto nesse vídeo aqui. Então é isso, eu vou parar aqui, vamos orar para que Deus possa nos abençoar. Senhor Deus, Pai bendito, tenha misericórdia de nossas vidas, ajude-nos, que o Teu nome possa nos ajudar a fazer a Tua vontade, que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas, porque somos falhos e imperfeitos, mas o Senhor é o Senhor absoluto de todas as coisas e ama a todas as pessoas, como disse lá ó Deus, como está dizendo lá em Senhor Deus, Pai bendito, grande é o Teu nome. Como diz lá em Ezequiel capítulo 18, versículo 32, diz: porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor, portanto convertei-vos e vivei. Deus quer que todos nós se convertamos e escolhamos o bem, e Tu sabes todas as coisas e decide abençoar todas as pessoas para fazer o bem. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor nos ajude, para que, por favor, abençoe a esse que está vendo esse vídeo, que ele possa entender o que eu tentei expressar da minha fé sobre isso, e que ele possa ser abençoado por Ti, e buscar a Tua presença, porque, ó Pai, que nós possamos escolher as coisas boas que Tu, ó Deus, predeterminou e escreveu no Teu livro, para que vivêssemos. Que o Senhor nos ajude, tenha misericórdia de nós. Em Teu nome eu oro, para que Teu nome seja glorificado. Abençoe-nos em nome de Jesus. Amém. Então é isso, eu acabei esquecendo eu lembrei e falei na oração aqui, esse versículo aqui de Ezequiel, capítulo 18, versículo 32, que diz assim: porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus, portanto convertei-vos e vivei. Ou seja, Deus já, quando sonda-nos para conhecer todos aqueles que aceitam ser conhecidos por Deus, Ele deseja que essa pessoa escolha Ele, mas Ele não obriga, a pessoa pode não querer conhecê-lo. E aí Ele
ele, ao conhecer a pessoa quando sonda, ele predestina, e aquele que ele predestinou, ele então executa a predestinação, chamando, justificando e glorificando. E esse versículo aqui do capítulo, do versículo 30 de Romanos, está tudo no passado, porque Deus já fez isso. Deus já predestinou aqueles que ele conheceu, que vão ser salvos. Deus já chamou aqueles que ele predestinou, que vão ser salvos. Deus já justificou no sangue de Jesus Cristo, que foi morto antes da fundação do mundo. Que o sangue de Jesus Cristo foi conhecido antes da fundação do mundo. Se não me falha a memória, é antes ou na fundação do mundo. Mas anteriormente, Jesus Cristo já morreu desde a fundação do mundo para justificar, então justificou, e aqueles que ele justificou, ele glorificou, ou seja, já está estabelecido, já está tudo escrito, tudo no passado. Deus já fez a predestinação, Deus já fez o chamado, Deus já fez a justificação, Deus já fez a glorificação, está tudo no passado. Não é que Deus vai fazer, ele já fez. Aquele que está salvo, está salvo. Agora, o livre-arbítrio existe não agora, nesse tempo. O livre-arbítrio já começa a ser exercido, se você não escolher aceitar Deus ou não, de antemão, antes da fundação do mundo, antes dele predestinar, porque é baseado no conhecer, no Deus conhecer essa pessoa antes de predestinar, que ele predestina de antemão. Quando Deus conhece de antemão, então ele predestina. E aí, por isso que o versículo 30 fala, predestinou. Então é isso, já estamos com 26 minutos, vou parar agora. Que Deus abençoe você, busque entendimento na palavra sobre isso, que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e que nós sejamos teus servos eternamente. Graça e paz para aqueles que são convertidos e aqueles que não se converteram, que aceitem a Jesus e busquem o seu nome. Abraço, Deus abençoe. Tchau.